Olá pessoal, nós do programa nasala.com, mais uma vez nós estamos aqui direcionando um casal que é mais que um amigo, mais que um irmão, é um amigo, são amigos nossos. E sempre eu gosto de frisar e falar a respeito do objetivo do nosso programa. O meu objetivo sempre foi, sempre será, falar de restauração, falar de princípios, coisas que estão delegadas a terceiro e quarto plano. Por isso, mais uma vez, eu insisto que você procure conhecer mais e mais, trazer para a tua família os princípios que você foi criado. Porque só assim é um meio de nós acabarmos com droga, acabarmos com roubo, no mínimo diminuir, porque a família precisa ser restaurada. Portanto, neste momento eu quero trazer um casal, que nós vamos hoje falar de assuntos diversos, mas eu quero tocar num assunto muito sobre cultura. Então eu quero que ele se apresente para vocês conhecerem o meu amigo, o Rui e a Cláudia. Olá pessoal, o meu nome é Rui, de nacionalidade eu sou português e de coração eu sou mais brasileiro. E é um prazer estar aqui na sala.com, junto com o Jorge, junto com o pastor Jorge, nosso amigo há muito tempo, pronto para responder as perguntas. Espero que eu consiga responder todas. E eu quero que você fique à vontade, sabe, Rui? Fica bem à vontade, você e a Cláudia. Cláudia, a palavra é sua. Tá certo. Olá, meu nome é Cláudia Regina, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando do programa na sala.com. E eu creio que será uma experiência muito enriquecedora, não só para vocês, mas para mim também, tá certo? Eu sou do Amazonas, a minha cara não nega as minhas origens, tá certo? Estou aqui para contribuir, para me alegrar e participar desse momento aqui, realmente compartilhar das coisas boas, a qual Deus tem permitido, as experiências. Então, Cláudio, eu até gosto sempre de... Não tem preconceito quem deve começar, como não deve começar. Eu sei que vocês se conheceram através de um site. Isso. Eu não sou contra. Eu só acho que o site tem que ter muita prudência. Eu mesmo já fiz um casamento com um casal que se conheceram através de um site cristão. Mas eu queria que você começasse a dizer da sua cultura. Como é que é a sua cultura lá, assim, sempre em breves palavras? E você trouxe essa cultura para o sul do país, e você é do norte. Morou em Alagoas, veio de Manaus, Todos nós somos brasileiros, mas eu queria que você falasse como que você está se adaptando nessa cultura. Então, quando eu saí do Amazonas, eu orei muito ao Senhor por sair do Amazonas e Deus me permitiu. Quando eu saí de Manaus, eu fui para Minas Gerais, para o Sudeste, passei um ano, depois fui para Alagoas, onde passei 3 anos e hoje, há alguns meses, faz 4 meses, que eu cheguei aqui em fevereiro. E realmente, está sendo uma experiência nova. Quanto cultura, eu posso falar que eu costumo dizer que o povo amazonense, o nortista, e até mesmo o nordestino, é um povo muito alegre, muito acolhedor, um povo risonho, um povo que gosta de abraçar e tudo. E quando eu chego aqui no sul, por exemplo, as pessoas já são mais reservadas um pouco, mas... Eu costumo dizer que não sou eu, é a graça de Deus. Então, não tem como, você sorrir para uma pessoa, não tem como ninguém resistir a um sorriso. Não tem como ninguém resistir a ser amado. Então, eu tenho esse princípio. A cultura é tratar bem, sorrir, abraçar quando der, sempre dá certo. Mas quem é que não gosta de se sentir amado, Então. Até eu tenho uma frase no meu site, que diz assim, que saber que você ama é uma coisa, mas sentir que você ama é outra coisa, Então, no relacionamento, a gente tem essa, não é tendência, essa necessidade de se sentir amada, E o Rui, como é que foi, Rui? Vocês se conheceram, me fala um pouquinho sobre você. Eu sei que a cultura lá do nordestino ela é muito mais ampla, muito mais alegre, muito mais receptiva, E você veio com do modo bem diferente, mais alegre,
mais de abraçar, mais de conversar, né? Eu sei, eu conheço o Rui há muito tempo, ele também é assim. Mas como é que você viu, como sulista, você sentiu esse começo de relacionamento, você e a Cláudia? Jorge, eu vou confessar um negócio para você. Acho que nem a Cláudia sabe disso. Quando ela fala muito rápido, eu não entendo nada do que ela fala. Ela fala de uma maneira que não consigo entender. Mas assim, o que eu pude notar é que, é lógico, eu sou mais reservado, eu sou mais experiente, eu sou mais pensativo, português, sou mais, né, observador, desconfiado. Mas, assim, quando eu conheci a Cláudia me deixou muito à vontade no tipo de relacionamento, no tipo de conversa. E eu gosto muito de conversar com ela. Eu consigo conversar com ela durante horas com ela e é muito bom conversar. Interessante, viu, Jorge? O português, quando ele quis conhecer uma Índia, ele precisou atravessar o Oceano Atlântico, né? E eu, para conhecer uma amazonense, não precisou de nada. Foi só um oi na internet lá. Oi! Aí, depois eu acabei conhecendo essa modernidade nos tempos. A gente sabe que, por informações, o português é bem mais fechado, mais machista, não é verdade? Não é de uma certa maneira, ele é. E como é que você está agindo agora? Continuo sendo macho. Continuo sendo machista. Não sei, eu continuo sendo machista. Eu sou machista, mas sou dependente, né? Eu sou dependente de uma pessoa, que esteja ao meu lado, que esteja conversando comigo, que esteja me atendendo, que esteja me entendendo, que esteja se desentendendo também, mas me mostrando a minha outra parte. Machismo, assim, talvez na maneira de pensar, na maneira de ser mais experiente e tal, né? Uma outra geração, uma geração passada, né? A gente é mais... Inclusive, desculpe te interromper, como diz um outro aí que já te interrompendo, né? É porque eu quero que você fale, na sua cultura, como que você está abrangendo o seu relacionamento? Na minha cultura, como eu estou abrangendo o relacionamento? Sem problema, viu, Jorge? Não tem problema não, não tem problema não. Tem uma coisa também que eu tenho, eu acho que eu sou de fácil adaptação. Eu observo e me adapto. Então, nós não temos tanto problema não. A Cláudia, ela está procurando fazer as comidas mais do sul, sabe? Mas de vez em quando ela coloca uma farinha de verdade, uma tal de farinha de verdade que veio do Amazonas, gente, parece uma pipoquinha pequena. Entra na boca, começa a estalar tudo. Ela coloca aquilo na comida e fala, isso aqui é uma farinha de verdade. A verdadeira farinha. Mas existe uma coisa interessante, que eu acho muito importante, que você sabe, eu não conhecer através de um site, né? E depois de um certo tempo de vocês estarem conversando, como é que foi, Cláudia, a sua decisão de tomar, que eu achei que você é muito corajosa, sabe? Apesar que eu sei que você é uma profissional da arquitetura, né? Você é uma arquiteta, olha aí, pessoal, precisando de arquitetura, fala com o Rui. Eu sou empresário, só 10%. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa coragem sua, porque não é qualquer um que faz isso não, hein? Bom, quanto à coragem de vir, realmente dúvidas, né, surgiram. Mas eu parto do princípio que, como eu havia falado, que eu orei a Deus, né? Orei a Deus, a princípio, para sair de Manaus, e quando eu orava ao Senhor, eu dizia para Deus que queria vir para o sul, né? Mas não foi para o sul, né? Não era tempo. Então fui para o sudeste, depois para o nordeste, mas foi diferente. Por quê? Porque era só eu e meus filhos, né? Tenho 3 filhos. Então, assim, não precisava dar satisfação a ninguém, eu não estava sob os cuidados diretos, né? Sob a autoridade de alguém, de um marido, de um chefe, seja, eu não estava. Então, eu era livre. Quando chegou o momento de pensar em vir para cá, né, porque a questão não foi vir para Maringá, mas vir para estar com o Rui, né, assumir um compromisso. Então,
eu orei muito a Deus, né? Houve momentos em que eu senti muita dúvida, né? Muita dúvida, sim, porque não se tratava apenas de mim, mas eu estaria envolvendo meus filhos também, né? A minha família, de uma maneira indireta. E nós sabemos que, como cristão, nós somos referenciados. Então, assim, a melhor maneira de responder essa pergunta, pastor, é dizendo que foi pelo meio da oração. Foi por oração, nos momentos que eu senti dúvida, que eu quis retroceder, né, das conversas que eu tive com o Rui, eu fui para os pés do Senhor, fui orar a Deus, e cada vez que eu orava, cada vez que eu me ajoelhava, eu saía do tempo de oração em paz. Eu sentia muita paz. Então. Eu sentia muita paz. E os seus filhos, como que eles... Vocês devem ter feito uma reunião familiar, conversaram, né? Eu queria que você me falasse como eles obedeceram, relutaram, né? Foi engraçado. Eu tenho o meu filho caçula, hoje tem 10 anos. Né? Na época, quando estava com 9, quando ele percebeu que eu estava conversando com o Rui pela internet, né, ele ficava preocupado, mãe, com quem você está conversando e tudo, porque a gente assistia sempre programas de televisão e realmente existe um perigo por trás das câmeras, né? E meu filho ficava muito preocupado. Você está falando câmeras, seria no caso da internet? A câmera da internet, isso. É o que eu sempre tenho falado, sempre não, é a primeira vez que eu me manifesto, que o problema não é o site, o problema é a prudência de quem você está falando, né? Até eu quero fazer um comentário a respeito, uma coisa que eu acho interessante na internet, é que é um meio de você gasta tempo conversando e acaba descobrindo coisas que hoje no fica falho o relacionamento. E quando você tem tempo de conversar, gastar tempo entre os dois, muitas coisas boas acontecem. Então é isso aí que eu queria fazer esse comentário. Por gentileza, pode continuar falando do... Então, com meu filho, eu precisei conversar muito com ele, dizer que a mamãe estava orando, eu orava a Deus pedindo uma pessoa, e o Rui estava dentro desse perfil, né, por quem eu orava. E a minha filha, mais velha, que estava já com 16, 17 anos, tranquila, né, ela entendeu com tranquilidade, mas creio que isso muito por causa da confiança, né, que eles sempre sentiram em mim. E, então, assim, a princípio a dificuldade um pouco foi com meu filho, mas não que ele rechaçasse Rui, então, mas o medo, né? Ele sentiu medo, fico preocupado com a mãe. Antes do que você está falando, é que a base de educação que você deu, a orientação para os seus filhos, o levaram a confiar em você. Então, isso é raro, viu? É raro, porque muitos pais, eles deixam os filhos muito na vontade do desejo deles. Eu acho que criança ainda não tem vontade própria, os pais têm que dar orientação. E isso vem a concretizar o que eu venho falando aqui durante muito tempo nos outros programas. É os pais que têm que direcionar os filhos, não é verdade? Então eu parabenizo você pela criação e pela coragem, né, Rui? E você, Rui? E pela educação que eu observei nos filhos da Cláudia. Na filha, porque uma filha mora em Manaus. Minha mais velha. A outra está fazendo curso para entrar na faculdade de medicina. E então a educação deles é impressionante. Eu posso falar que eles não dão trabalho. Não dão trabalho. Eu dou graças a Deus por isso. Não leva vocês a praticarem os pais, né? Não. Eles nunca me tiraram do sério. Pelo contrário, são meninos que super educados, dou graças a Deus por isso. E agora uma pergunta meio séria para você, Rui. Eu sei da história, a televisão não sabe. Como foi com a sua família? A atitude deles, enfim. Eles acharam que eu me apressei um pouco. Eles acham até hoje que eu me apressei um pouco, que eu poderia ter esperado mais, sabe? Mas as oportunidades, Jorge, elas vêm e vão, rapidamente. E quando eu comecei a conversar com a Cláudia, sem interesse nenhum no começo, mas eu comecei a conhecer a Cláudia.
E eu comecei a sentir assim, uma certa alegria de conversar com ela, de querer conhecê-la. E os meus filhos não entenderam a minha rapidez nesse sentido. Mas eu entendo eles, até eu preciso pedir perdão para eles por isso. Porque eles tinham uma expectativa em que eu ia esperar um pouco mais, eu ia viver um luto durante mais tempo. Mas como eu não sou adolescente, não sou jovem, não é que eu me apressei, eu vi uma oportunidade, um sentimento, uma alegria de um novo recomeço, que eu não fui acostumado, não fui ensinado a viver sozinho. O próprio ser humano, o homem em si, Deus já fala que não convém que viva só, né? Eu acho que a questão de tempo é muito relativo. Até um pastor amigo meu fala: Jorge, você vive às vezes 30, 40 anos com uma pessoa que você não conhece. Eu creio no que o relacionamento é um processo de duas pessoas que precisam de maturidade para chegar lá, né? Quando você é muito jovem, você fecha os olhos para muita coisa, que isso termina por ter problema no futuro. Mas eu vejo que vocês dois são duas pessoas maduras, que sabem o que quer, vão enfrentar problema? Vão, né? Então a questão é essa. Agora a grande questão sempre vai ser, se você diz que se adapta fácil, né, Cláudio, é a questão cultural. Comida, já vi que você está gostando. Não consigo ainda. Ainda tem uma certa resistência naquela farinha. Você prefere aquela farinha do açubi? Aquela mais farinha mesmo, sabe? Ela fala que a nossa não é farinha. Farinha, de verdade, é dela. Mas ela foi para Manaus agora, trouxe umas coisas meio estranhas, né, que eu não consigo ainda colocar no prato. Bom, uma coisa importante que eu acho quando você começa um relacionamento, durante um relacionamento, até eu gosto de falar sobre esse assunto, já fiz um programa só sobre isso. Já estão fazendo acordo já? Antes de você vir, vocês fizeram algum acordo? Acordo? Eu queria que a palavra acordo. Acordo. Bom, você vem para cá, qual é o acordo que você fez com ela? Ou ela fez? Vocês fizeram alguns pontos, porque um relacionamento são pontos de acordo, é um contrato. É um contrato que tem cláusulas. Não é verdade? Não, olha, eu quero assim, assim, assim. Claro, não vai ser dessa forma. Como é que você fez alguma proposta de acordo para ele? Não, eu achei interessante. Eu vou até abrir um parêntese, né? Comentei com o Rui. Na semana passada eu ouvi do rádio, né, um pastor, não conheço, não sei o nome, e ele apresentou duas situações para um relacionamento. Geralmente o primeiro relacionamento é um relacionamento que ele é embasado na afetividade, no amor. Eu conheci o jovem, né, amei, me apaixonei. E uma relação, a segunda relação, né, uma oportunidade como essa e o Rui nós estamos vivendo, ele usou a expressão que a princípio eu achei até muito forte. Ele disse que é uma relação baseada no oportunismo. Aí eu parei para ouvir isso, oportunismo. Aí ele foi explicar isso. Não, mas ele foi explicar. Porque é uma relação mais madura, onde você vai casar os prós e os contras. É favorável? Por que é bom para mim essa relação? Então é uma relação que ela não tem a base apenas na afetividade. Mas no meu caso, eu aprendi a amar o Rui como pessoa. Amar o Rui como pessoa, eu fui gostando do perfil dele, né, da postura, a liderança. Eu fui percebendo que ele tem uma liderança muito forte, porque quando eu orava a Deus, eu dizia para o Senhor, eu digo: Deus, eu quero um marido que tenha liderança, que me domine, porque eu tenho liderança também, né? Então, um homem que eu olhe para ele e sinta, esse é um líder, e eu tenho prazer em ser liderada por ele. E essa é uma questão. Amém. E essa é uma questão que tem gerado muita separação, muitos conflitos que existem no relacionamento. Exatamente. As mulheres hoje são as mulheres guerreiras, lutadoras. Às vezes sai de um relacionamento, o marido largou a pão e água e elas batalham e tudo. E eu tenho visto muito mulheres falam assim nos meus aconselhamentos: eu não preciso de homem. É uma coisa muito perigosa falar isso, né? Porque o precisar, a necessidade, não é só financeira,
Financeiro é um ponto importante, mas é sexual, é de relacionamento de bom papo, de respeito mútuo, né? Eu penso dessa forma, né? E você, Rui? Claro, você falou e não falou do acordo, né? Então, Não, você fez um acordo com Deus, sim, não, mas você não fez acordo com ele, né? Não, mas com ele, basicamente partiu mais dele, né? Ele já foi dizendo, você vai ter que se acostumar com isso, né? Olha, eu gosto de comida assim, eu não gosto com muito sal. Ele que foi delineando, né? Então, eu costumo dizer que as mulheres em si, elas têm uma capacidade, né? Uma habilidade dada por Deus de serem mais resilientes. A mulher, ela consegue se amoldar mais, né? Dentro da necessidade. Mas é claro que em alguns pontos, né? Às vezes eu chego, não, acho que tem que ser assim, eu penso assim. E graças a Deus, até hoje, né? Eu glorifico a Deus por isso. Porque assim, eu vou cedendo e quando ele percebe que há necessidade dele ceder, né? Então ele cede também. Então, essa questão não é só do lado, né? Isso, não é um monólogo, é um diálogo, né? Isso. Então você aprendeu a cozinhar lá antes de vir. Aprendi um pouco, eu estou aprendendo aqui, mas a minha avó dizia que o que dá sabor à comida é o amor, e meu pai dizia que o melhor tempero da comida é a fome, né? Então, graças a Deus, ele tem um bom apetite. Cada um tem sua posição. Então, ele tem um bom apetite e eu faço com amor. Pelo que eu vejo, ele fez uns acordos com você, de assim assado, né? Mas você não me falou ainda qual acordo que você fez com ele. Eu fiz algum acordo com você, especificamente? Não. Não, o meu acordo foi com Deus, a minha oração foi ao Senhor. E eu olhei para ele, encontrei nele as características, a pessoa, né? Com as características, realmente assim, da maneira como eu orei a Deus. Obrigado, muito interessante. A minha paz, pastor, ela está realmente assim em Deus. Né? Existem situações que às vezes ele fala que eu não concordo, mas eu aprendi a ficar calada. Eu aprendi às vezes, no momento, eu fico calada e vou para a presença do Senhor. Deus, eu não concordo com isso. Senhor, mas se tiver que mudar, muda, Deus, no meu coração, a minha maneira de entender, de perceber. Aí quando eu menos espero, ele vem. Ele mesmo mudou. Ele pensa assim. Mas Então, eu acho interessante. eu olho para Deus, tudo é Deus. O orgulho hoje tem tirado Deus das pessoas da presença de Deus. Isso que você está falando é um exemplo para muitos cristãos que vão ver esse programa. Muitos. Que precisam entender que a diferença do relacionamento é ter Deus no meio. Esse Deus chama Jesus Cristo, viu? Amém. Então é isso, Espírito Santo. Eu vejo que é dessa forma. Eu não vou falar do que eu penso sobre isso, porque nós vamos ficar muito tempo falando. Eu queria ouvir mais vocês, né? Você está falando uma coisa interessante. Eu queria ver do Rui sobre essa questão de acordo, né, Rui? Jorge, ela sabe disso, eu já falei para a Cláudia várias vezes, que muitas vezes eu falo sem pensar. E muitas vezes eu ofendo sem pensar. E quando eu me lembro que eu ofendo, aí eu vou lá e falo assim, eu acho que... Né? Então, ela entende. Mas engraçado que depois de um certo tempo que a gente consegue conviver, a gente consegue entender a pessoa pelo olhar. Eu olho para a Cláudia e falo assim, nossa, não está normal. Eu acho que eu falei alguma coisa. Aí eu retrocedo. Assim, o que foi que eu fiz? Exatamente. O que foi que eu fiz e tal, que deixou ela com aquele tipo de olhar. Aí eu me lembro que eu fiz alguma coisa errada. Bom, então tá. Então, você pelo olhar. vamos tentar corrigir. Mas assim, nós não estamos tendo dificuldade. Temos diferença de idade, mas a Cláudia é uma pessoa muito mais madura do que eu imaginei que fosse. E é lógico que a gente não casou no primeiro dia que a gente se encontrou. Eu observei-a e ela me observou muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Ela me observou muito, eu observei ela muito também. E fomos ponderando. Achamos alguns pontos, estamos achando alguns pontos ainda, que talvez sejam trabalhados. Precisam ser trabalhados. Mas isso é um processo. E nós não somos perfeitos. Eu não sou
num caminhar muito gostoso, muito leve, sabe? Muito assim, que eu não estou cansado, eu quero participar mais, eu quero estar mais, eu não estou me sentindo assim, me jogado, sabe? Então é uma maneira gostosa de viver e de conviver com a Cláudia, apesar da diferença de país, um português e uma quase índia, né? Isso. Quase, né? Apenas uns 200 quilômetros da primeira aldeia. Uma sulista e uma amazonense, uma da terra do calor abafado e uma do frio, tá? Mas estamos, nossa, é uma prova que lugares diferentes podem se juntar e pode dar certo. Nisso que vocês estão falando aí, e as pessoas estão prestando atenção, olhasse bem a questão que está acontecendo entre os dois, é uma palavra chamada diálogo. O diálogo ele é muito importante em duas pessoas com maturidade que conversam e expõem aquilo que está incomodando, aquilo que pode gerar conflitos. E eu creio nisso. Eu creio fielmente, porque eu tive 36 anos de casamento. Chegou um ponto que todo dia a gente acabava de almoçar ou jantar, e falava, vamos sentar para lá, sentávamos e conversávamos sobre tudo, inclusive bate-papo que não tinha nada a ver, mas sempre colocando a nossa vida. E sempre saímos bem nos nossos diálogos. E eu me alegro com isso de ouvir. As pessoas precisam ouvir isso. Ouvir, começar a entender o parceiro pelo olhar. E quando isso acontece, quem que ganha? Os dois ganham, os filhos ganham, os amigos ganham, e eles vão se tornar o quê? Exemplo para uma sociedade carente. Então, nós estamos assim, praticamente no fim do nosso programa, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas que assistem nossos programas, o programa nasala.com, começassem a meditar sobre o certo e o errado, o que é um relacionamento, o que é a vida a dois, o que é um acordo, o que é os planos, os projetos para fazerem junto. Porque a maioria estão pensando em ficar, e o ficar não gera nada. O que gera é um processo de vida a dois. Para encerrar então esse programa, já agradecendo a todos, né? Eu queria que o Rui e a Cláudia se despedissem, né? E deixasse uma mensagem para os casais, para aqueles que estão assistindo. E só encerrar, dizer também se está perto ou se está longe do casamento. Uma coisa que eu posso falar para todos é o seguinte: procura a sua felicidade enquanto você pode procurá-la. Procure viver uma vida alegre, uma vida contente, uma vida leve, uma vida tranquila, apesar de algumas contradições. Procure viver sempre uma vida ao lado de Deus e com um compromisso com Deus. Eu tenho esse princípio. Eu não me conheço mais como um homem sem Deus. Eu não me conheço mais como estar ao lado de uma mulher que não tenha Deus no coração. É muito mais gostoso, muito mais prazeroso e muito melhor viver assim, dessa maneira que eu estou falando, do que correr atrás de uma coisa, correr atrás de uma mulher, correr atrás de um homem, correr atrás de um bem, correr atrás de um... É melhor estar ao lado do Senhor para viver bem. Agradeço ao Jorge, agradeço ao programa e que Deus abençoe. Cláudia. Bom, eu queria falar rapidamente duas coisas. Uma delas é que muitas vezes eu entendia como um fardo quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E que a palavra de Deus também orienta que a mulher seja submissa ao seu marido. Não faz muito tempo que eu entendi que o ser submissa ao seu marido, né, é uma atitude, é assumir um papel de ser protegida. É assim que eu me sinto. E quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é um poder que Ele nos deu. Nós somos dotadas de um poder, de uma capacidade de liderar a nossa casa. Né? Então eu deixo essa palavra aqui,
que tudo é em Deus. Né? Se você vive diferenças no seu relacionamento com seu cônjuge, seu marido, seu namorado, entenda algo, que a palavra de Deus diz que sobre ele não está você, mulher, né? Não está eu sobre meu marido, mas está Deus. Né? Deus é a coroa do meu marido é minha cabeça. Então, quando eu encontro diferenças, né, com ele, quando há diferenças, divergência de valores, de pensamento, eu vou ao papai, né? Papai, tem alguma coisa aqui que não está se ajustando. E o Senhor responde. Então a gente não se indispõe, a gente sempre continua bem, continuamos em paz, conversando, seguindo a nossa vida, nosso relacionamento em amizade. Então isso eu quero dizer, que vale a pena acreditar em Deus, vale a pena se voltar para o Senhor, porque Ele é um Deus de família. Amém? Então Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, pastor, uma felicidade poder estar compartilhando, não apenas de mim, né, e do Rui, né, do nosso relacionamento, mas principalmente dizer que vale a pena trazer Jesus para o meio do nosso relacionamento. Amém? Muito obrigado, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Olha, esse foi um exemplo, encerrando o programa, de um casal que se conheceu há pouco tempo, já tem projetos e planos para o futuro. E eu quero dizer para você, às vezes a gente vive 2 anos e meio, até quase 3 anos com uma pessoa, e a pessoa sempre projetando em si, projeta a sua vida no casal, em vocês dois. Gente, muito obrigado pela participação, viu? Você que está nos assistindo, nossos telespectadores, que sejam abençoados todos os dias. Muito obrigado mais uma vez. Iscas Vivas Porto Rico. Quando for a Porto Rico para sua melhor pesca, escolha Iscas Vivas Porto Rico, a Iscas Vivas do Augusto. Em Porto Rico, telefone 3427-1360 ou 9103-3800. Iscas Vivas Porto Rico.